Saudações, caríssimos! Estamos aqui com mais um Comentários Históricos e hoje eu gostaria de falar sobre um tema que tem sido discutido aí pela internet, vários youtubers falaram sobre o tema. É uma palavra bastante recorrente no debate político atual e muitas vezes como um rótulo, que é a questão do fascismo, né? Vários youtubers colocaram e fizeram acertadamente, né, a diferenciação de dois conceitos, né, de fascismo. Então, que um deles seria o conceito do fascismo histórico, né, do regime de Mussolini na Itália, do Entre Guerras, e os diversos regimes europeus, né, que adotaram esse modelo semelhante, né, como o próprio nazismo, digamos assim. E o outro conceito seria do fascismo no sentido mais amplo, né, que aí se basearam naquele conceito do fascismo eterno, do Umberto Eco. Né. A minha crítica é não com relação a esses vídeos, né, porque a explicação que eles deram, né, com base no seu aporte teórico estava correta, né, mas a minha crítica reside a esse conceito muito abrangente do fascismo, né, porque ele torna difícil diferenciarmos alguns modelos políticos, né, e, consequentemente, inclusive, fazermos uma crítica ou uma resposta acertada aos problemas apresentados por esses distintos movimentos políticos. A primeira questão é pensar no conceito de autoritarismo. Né? Então, o autoritarismo seria um regime no qual a autoridade de um indivíduo ela é usada de forma abusiva e muitas vezes acima das leis, das instituições, dos costumes, dos próprios freios morais, né, que aquela cultura, que aquela sociedade tem. Né? Então, um exemplo clássico disso é o próprio coronelismo na República Velha, no Brasil, né, no período de 1889 até 1930, em que, apesar de existir uma república teoricamente, né, eleitoral, democrática, pelo texto constitucional, na prática, os coronéis exerciam um mandonismo local, né, mandavam, né, nas determinadas localidades, e dessa forma atropelavam o próprio funcionamento institucional. Né? Então fazia com que aquela liberdade, né, daquela república, aquela participação teoricamente democrática fosse apenas na letra, mas não na realidade. Então o autorismo pode existir em forma de uma ditadura, de uma tirania, né, onde também um governante exerce o mando acima das leis, né, acima dos freios ou do costume, dos diferentes freios morais que possam existir, e persegue, né, adversários políticos, etc., né, ou manifestações contrárias ao seu poder, né, sua forma de conduzir a sociedade. E o autoritarismo pode existir também como uma tendência. Né, nós podemos ter indivíduos
políticos de tendência autoritária, que, contudo, por uma série de razões de contexto, do entorno social, político que o envolvem, não conseguem exercer de fato esse autoritarismo, mas que tenham essa tendência, né? Então isso é bem comum, nós temos diferentes cenários políticos, candidatos, parlamentares, etc., que tendem que têm o desejo de calar as vozes que lhes opõem, né? É uma tendência, portanto, autoritária também. E aí a grande questão, o fascismo, ele não é simplesmente um autoritarismo, né? Ele tem um componente nacionalista, ele tem uma identificação entre o partido único, o chefe de Estado, governante, o chefe do Estado, a pessoa que detém o poder do Estado, né, o povo e os interesses da nação. Então, de certa forma, uma imagem que resume bem o fascismo é uma propaganda do Partido Fascista, no qual mostrava várias pessoas, vários soldados, todos com o rosto, as feições do rosto do Mussolini. Ou seja, a ideia de que deve existir uma única vontade, né, entre o povo, entre a nação e o seu líder, né? De tal forma que, dentro da concepção fascista, você trair o líder fascista significa necessariamente você é contra a nação, é contra o desenvolvimento da nação, é contra o bem-estar do seu povo, é um aliado de ideologias ou nações estranhas, certo? E também existe um componente militarista, né, a ideia de expansão da nação, né, e também a ideia de uma obediência meio militar, né, dentro da população, comportamento militar de sujeição ao chefe dentro da população. E essa ideia de expansão militar, na verdade, ela é uma remodelação de um fenômeno característico das grandes potências ocidentais e também do Japão, já antes da Primeira Guerra Mundial, que é o imperialismo, o colonialismo, né? Então, esse desejo expansionista. Um dos elementos que nós podemos observar desse caráter militarista é que Mussolini, né, Hitler, sempre se apresentavam em público, né, e se faziam serem retratados com fardas militares, né, com postura militar. As pessoas faziam grandes desfiles, né, os partidos tinham uniformes, né, organizações paramilitares, né, como as camisas negras do Mussolini, ou o ASA, as camisas pardas do Hitler, e depois a SS, né. Então, isso são características típicas do fascismo, né. Claro, existe também um componente de comportamento social, né. Então, o comportamento social ele acaba muitas vezes sendo ligado ao modelo de família burguês, né, porque a ideia de geração de filhos, né, em um sentido militar e produtivo, né, porque a família tem que prover membros, né, para produzir a nação, né, ou seja, não é num conceito personalista, né, de valorização da pessoa humana, da vida humana, mas no sentido de ver as pessoas como engrenagens de um todo maior que a nação, né.
Mas não é necessariamente uma valorização propriamente do papel da família, né? Porque o fascismo ele busca, né, que o Estado exerça sobre o ensino, sobre a educação, um papel maior, até para poder inculcar nas gerações seguintes, né, os valores, né, a sua ideologia, né, o seu projeto político, certo? Nesse sentido, é importante nós vermos que o fascismo ele tem características muito específicas. Se nós olharmos o nazismo, ele já tem ele tem todas essas características do fascismo, mas ele tem algumas características a mais, né? Os fascistas italianos, por exemplo, eram racistas, eram no sentido do que era comum, né, na mentalidade colonialista, né? Aquele racismo de considerar os povos asiáticos, africanos como inferiores, né? E portanto isso justificaria, né, a colonização da África e da Ásia, né? Tanto que Mussolini busca, né, se expandir em direção à África. Mas o nazismo tem um outro elemento, né, que é a questão do, digamos assim, do racismo atrelando, né, o povo ao conceito de nação, o conceito de um povo específico ao conceito de nação. Então se cria um conceito que é o povo alemão, e todos aqueles que não se encaixam nesse conceito racista do povo alemão, né, são vistos como elementos parasitas da nação, tá? Como é o caso do antissemitismo, né? Nós não tivemos, por exemplo, na Itália, um racismo, por exemplo, das populações do norte com relação às populações do sul, dentro do fascismo, pelo fato das populações do sul serem mais misturadas, terem recebido mais influências de outros povos, né, do que as populações do norte, por exemplo, né? Ou influências mais diversificadas, né, porque o sul da Itália teve presença árabe, presença berbere, presença greco-bizantina, etc. Então o nazismo tem, e o nazismo tem um componente racista específico que é o antissemitismo, né? Então uma versão especialmente ao povo judeu, e não ao judeu necessariamente como um seguidor de crenças, religiões judaicas, mas o judeu enquanto um povo, enquanto uma etnia, né? E o nazismo ele também tem um racismo mais amplo, né? Porque ele não trabalha somente com a ideia de dominação daquele que é considerado inferior, mas de extermínio daquele que é considerado inferior. Então, aqui existe uma diferença, né, entre o nazismo e o fascismo, né? Ambos os regimes trabalham com a ideia de extermínio daquele que não concorda com o projeto político social. Isso sim, né? Então, os fascistas perseguiam democratas, socialistas, comunistas, anarquistas, todos que não concordassem com o seu modelo político. E os perseguiam muitas vezes até a morte, né? Prisão, morte, tortura. Isso os nazistas também faziam. Mas, via de regra, o racismo fascista é um racismo colonialista, né, de domínio e exploração daquele grupo considerado inferior. O racismo nazista com relação aos judeus é um racismo de extermínio. Ele considera que não é que aquela raça não só é inferior, mas ela é perigosa
né, para o, o povo, para o regime. Então, dessa forma, nós tem algumas características além, né, do fascismo, mas pode ser considerado um regime fascista porque tem todas as características do fascismo. Agora, existem alguns regimes, né, que são associados ao fascismo, né, mas que não são completamente fascistas, né, eles têm algumas características diferentes do fascismo. Eu penso aqui em 3 exemplos, né, eu penso na ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, no Brasil, de 37 a 45, né, e no modelo salazarista em Portugal e no modelo franquista na Espanha. Peguemos primeiro, então, o modelo franquista. Né? Quando você tem a Guerra Civil Espanhola, Franco inicialmente não era o líder do grupo que se revolta contra a Segunda República Espanhola, né, e que tenta tomar o poder. Né, essa tomada de poder ela não é completamente efetivada, o que acaba lançando o país numa guerra civil até o ano de 39. Mas Franco acaba se colocando como o líder daquele grupo, e ele aglutinava em torno de si tendências políticas muito diversas, como, por exemplo, os carlistas, que defendiam um modelo de monarquia tradicional, pré-parlamentar, né, monarquia de cortes, né, de fueros, né, ou seja, de associações, né, regionais linkadas ao rei, né, do predomínio do costume sobre a Constituição, né, ou seja, não uma ideia não uma ideia de representação individual, mas representação corporativa, né, dos grupos, das associações, etc. Você tem, e que inclusive defendia uma linha dinástica que não era a que havia sido derrubada pela República Espanhola, né, a linha de Afonso XIII de Bourbon. Você tem o exército, né, que tinha um modelo, alguns membros, né, alguns militares, melhor dizendo, né, que buscavam um modelo autoritário, né, e você tem a falange, né, que tinha uma inspiração, uma tendência fascista um pouco maior. E, no caso, você tinha um apoio de grande parte da Igreja Católica dentro do bando franquista, né, do chamado bando nacional, por conta da perseguição que a Igreja sofreu, né, dentro da Segunda República, quer pela diminuição do seu espaço público, né, pela laicização do ensino e da política feita pelas autoridades republicanas, quer pelos conseguintes episódios de violência, né, contra membros da igreja, ou contra propriedades, edifícios da igreja, que fugiam ao controle e que não tinham da parte do governo republicano uma medida muito enérgica. Então Franco precisou aglutinar essas tendências diversas em torno da sua liderança. Então, o regime franquista ele pode ser classificado como um regime autoritário, né, uma ditadura pessoal, com caráteres, com elementos fascistas, com uma estética fascista principalmente. Né? A questão do saludo, né? A questão da estética paramilitar, né? Da falange, dos requetês carlistas, a questão do uso de símbolos partidários como símbolos nacionais, né? Então o uso das flechas e do jugo da falange, né? Sendo transformado num símbolo nacional, num símbolo do governo, né? Tal como, né, Mussolini fez com o Fátio do Partido Fascista, ou
Hitler fez com a suástica em relação à bandeira alemã, né? Mas, por outro lado, você tem, por exemplo, um Estado confessional no franquismo, católico, né? No qual a igreja vai ter um papel social maior do que havia no regime fascista e no regime nazista, onde houveram, principalmente no regime nazista, né, perseguições à igreja, né, e atritos entre a igreja e o regime. Mas, por exemplo, o militarismo franquista ele é um militarismo distinto, né, do militarismo italiano ou do militarismo alemão. Ele é um militarismo de manutenção de uma colônia na África, né, como resquício da perda das colônias que a Espanha teve, das suas últimas colônias, né, Cuba, Porto Rico, Filipinas, ali em 1890, na década de 1890. Então, uma busca de retomar, né, a grandeza colonial espanhola. No caso do salazarismo, né, nós temos também alguns elementos fascistas. Você tem a criação da mocidade portuguesa, né, com certo caráter paramilitar. Você tem o uso do saludo também. Mas você tem uma aparência de regime republicano. Continua existindo um presidente da República em Portugal. Salazar atuava como presidente do Conselho de Ministros. Ele não adotou um título que remetia à ideia de uma chefia natural, como, por exemplo, Franco, né, que usava o título de caudilho, né, que significa chefe, ou Mussolini, que usava o título de duce, né, aquele que conduz, ou Hitler, que usava o título de Führer, né, o líder, que remetia a uma ideia de liderança mais pessoal, mais natural, entre aspas, né, do que uma liderança institucional. Né? Salazar manteve o título de presidente do Conselho dos Ministros. O militarismo português ele é um militarismo mais de conservação da sua antiga ordem colonial. Né? E também, mas também não tem um militarismo estético, por exemplo, na figura de Salazar. Salazar nunca se apresentou, né, ou se retratou em trajes militares, né, ou em postura militar. Ele sempre se portou como uma figura civil, né, terno e gravata, etc. Né. Ele até teria declarado que ele se via como uma espécie de primeiro-ministro de um rei absolutista. Né. Então, e no regime salazarista você também tem um apoio uma participação maior da Igreja Católica, que também havia sido perdido espaço, né, durante a Primeira República Portuguesa, né, na década de 10 e 20, né, que tinha um caráter laicista bem forte, também anticlerical bem forte. Né, então, você tem alguns elementos que, né, destoam. O antissocialismo, o anticomunismo, ele é comum a todos esses regimes. Né? Agora, se nós pegarmos, por exemplo, o regime de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, com o Estado Novo, né, ele era uma ditadura pessoal, mas ele mantinha um título institucional, né, de presidente da República. Tinha uma Constituição, a Constituição de 37. Não era, apesar de terem militares, né, ligados ao governo de Getúlio Vargas, não era um regime propriamente militarista. Né? Porque o Brasil, por exemplo, ele entra a
a grande ação militar, né, do Estado Novo, qual que é? É a participação ao envio da Força Brasileira, Força Expedicionária Brasileira para a Itália na Segunda Guerra Mundial, né, que não é uma ação militar de caráter expansionista, né, inclusive ela combate contra os regimes fascistas, né, o que seria até estranho, dada a presença de vários simpatizantes do fascismo dentro da cúpula do governo de Getúlio. Né? E é mais ou menos uma ação militar para sedimentar, né, uma proximidade econômica com os Estados Unidos da América, né, no sentido de conseguir ali, né, tanto o apoio para a questão de crescimento industrial quanto para a modernização do equipamento militar brasileiro. Né? O Getúlio Vargas teve uma certa carreira militar, mas a partir do momento que ele havia tomado o poder em 30, né, com a Revolução de 30, ele não mais utilizou o fardamento militar e sempre se vestindo e se comportando como um civil. Né? Durante o Estado Novo também, se vocês pegarem as representações, as fotografias de Getúlio Vargas do período do Estado Novo, vocês vão ver que ele está sempre vestido com terno e gravata, como qualquer outra autoridade civil né, dos países ocidentais naquele momento. Outro elemento também é que Getúlio Vargas não criou um partido com uma ideologia para ter o controle dos órgãos do governo, como existiu no fascismo, no nazismo, né, um unipartidarismo. Né? Mas, por outro lado, ele fez um governo apartidário. Né? Apartidário não no sentido de não ter uma ideologia, né, mas assim, de não ter um partido específico. Né? Claro que as pessoas que participavam do governo tinham que estar alinhadas com ele. Né? E, portanto, não houve nenhum símbolo dentro do Estado Novo que substituísse o símbolo propriamente nacional. Né? Getúlio Vargas utilizou como símbolo de seu governo os símbolos institucionais, a bandeira nacional republicana e o brasão da República. E o grande aspecto ideológico aqui é que ele fez a queima, né, das bandeiras municipais, a proibição de símbolos, bandeiras estaduais, aliás, né, a proibição de símbolos municipais, para expressar aquela unidade nacionalista. Né? Então, alguns elementos não existiram. Né? Mas, claro, continua sendo um regime autoritário, ditatorial, né? Assim como o franquismo e o salazarismo. O grande problema de um conceito amplo de fascismo é que, por exemplo, se você olhar quase todas as características lá do fascismo eterno do Humberto Eco, várias delas podem se aplicar também alguns regimes socialistas, né, soviéticos e não soviéticos. Né? Então, o regime da União Soviética, o regime cubano, o regime norte-coreano, o regime maoísta, né, da China durante o período de Mao Tse-tung, etc. Várias dessas características podem ser aplicadas a esses regimes. Por isso que eu prefiro, né, para uma classificação mais ampla, usar o conceito de regime totalitário, ou seja, aquele regime em que o Estado, né, ele busca ser total, ele busca ter um alcance sobre praticamente todos os elementos da sociedade. Né? Economia, pensamento, né, cultura, etc.
como de fato eram, né, tanto os regimes fascistas, de inspiração fascista, né, quanto os regimes socialistas, né, que controlavam a produção cultural, a produção artística, a produção econômica. Embora no fascismo, nos regimes de inspiração fascista, não houvesse, né, uma detenção dos meios de produção por parte do Estado, né, existia uma restrição, à economia, distinta da que havia nas democracias liberais daquele momento na Europa, como por exemplo na França, na Inglaterra, né, ou em outros países. Bom, então o conceito de totalitarismo, ele por ser mais abrangente, ele trata tanto, né, da questão dos regimes socialistas quanto dos regimes de inspiração fascista, né? A questão é que, como, né, existem ainda partidos que se dizem, e organizações, movimentos fortes, né, que se dizem comunistas e socialistas, né, e como houve, né, um revisionismo dentro do mundo socialista, comunista, com a divulgação dos crimes de Stalin na década de 50, com a New Left, né, com a nova esquerda, existe uma busca do comunismo e socialismo de se dissociar da imagem autoritária, totalitária, né? Então, por isso, acaba se rotulando todo o regime autoritário, todo o regime ditatorial como fascista, né? E isso dificulta, né, tanto a análise histórica, né, das particularidades de cada processo de instauração e de sustentação desses regimes, quanto na própria vida política, né, no sentido de argumentar, né, e combater os problemas, né, os erros desses regimes, dessas ideologias. Então esse é a grande questão, né? Então por isso eu acredito que o uso do termo totalitário é mais interessante. Eu até pretendo depois fazer um vídeo mais detidamente sobre, pegando um estudo de caso, né, as correntes políticas da Guerra Civil Espanhola, para a gente entender um pouquinho melhor essa complexidade, tá? E por fim, eu acho que tem alguns regimes atuais, né, alguns movimentos políticos atuais, que não dá para a gente chamar propriamente de fascista, né, ou de comunista. Eu penso principalmente no regime, no modelo político de Vladimir Putin na Rússia, né, que mescla elementos, né, da tradição czarista com elementos do passado soviético, com elementos nacionalistas mais contemporâneo, de um nacionalismo mais contemporâneo. Então é difícil de encaixar, né, dentro desse modelo. Por fim, a última crítica que eu gostaria de fazer à conceituação de fascismo, né, do fascismo eterno, né, que foi utilizada, é a ideia do fascismo como algo tradicional. Embora os regimes fascistas eles tenham uma ideia de recuperar uma suposta grandeza do passado, é um passado completamente idealizado, romantizado, né? Tanto que se nós observarmos, né, os modelos políticos fascistas, eles são muito distintos, né, dos modelos pré-modernos, né? Que tipo de associação nós poderíamos fazer, por exemplo,
entre o nazismo e a Confederação Germânica, o Sacro Império Romano Germânico, que tipo de ligação nós poderíamos fazer entre a Itália fascista e a República ou o Império Romano da Antiguidade, ou a Itália medieval, né? Não há associação alguma, né? São modelos completamente diferentes. Mesmo se nós pegarmos o franquismo, né, com a Espanha tradicional, o modelo carlista, né, foi praticamente posto de lado, né, dentro do regime franquista. E além do mais, tanto Getúlio Vargas quanto Franco e Salazar foram indivíduos autoritários, né, personalistas, no sentido de ditadura pessoal, né, mas que buscaram adaptar o seu autoritarismo às modas políticas de cada período. Né. Tanto é que nós vamos observar que a partir da década de 60, né, Salazar e Franco vão adotando um regime mais tecnocrático, muito parecido, né, com os regimes autoritários civis militares, né, da América Latina, da década de 60, 70, né, vão diminuindo a presença, né, de elementos de estética fascista, né, de associação com o fascismo, até porque o fascismo é uma ideologia que sai derrotada, né, e estigmatizada, né, no pós-guerra. E no caso de Getúlio, ele também acaba aderindo a uma nova moda política ali na década de 50, no seu último mandato, que é o populismo. Então, assim, são indivíduos que se apropriaram de elementos de ideologias, de modas políticas, sempre voltados a fortalecer a sua autoridade pessoal, né, o seu predomínio sobre a esfera política. Né, mas é diferente do caso de um Mussolini ou de um Hitler, que tinha uma vinculação ideológica de visão de mundo completamente alinhada, né, com as suas ideologias, né, com o fascismo, o nazismo. Então, por fim, eu acho que para o mundo atual, eu acho que conceitos como alt-right, né, direita alternativa, neoconservadorismo, neopopulismo, neonacionalismo, seriam muito mais interessantes do que simplesmente usar o termo fascista, né? Porque nós temos esses movimentos de direita, de extrema direita mais recentes, né? Uma mistura de um autoritarismo político com um liberalismo econômico, né? Ou com uma certa dose de liberalismo econômico. Então, é outra coisa que é necessário distinguir, né? Porque o fascismo, o nazismo, tinha um discurso marcadamente antiliberal, né? Tanto no sentido de liberalismo político, quanto no sentido de liberalismo econômico, né? Então, acho que isso espero que isso tenha ajudado, né, a contribuir com o debate, a gente repensar alguns conceitos ou clarear mais alguns conceitos. E lógico, eu estou pensando aqui mais do ponto de vista histórico do que filosófico, né? Porque na história é muito importante nós nos atermos às particularidades de cada fenômeno, né? Claro, nós vamos enxergar similaridades, mas
as particularidades de cada fenômeno que nos fazem compreender aquele contexto específico, né? Então, quanto melhor nós clarearmos os conceitos, depurarmos os conceitos, melhor nós vamos compreender cada contexto que a gente pretenda analisar. Então, peço desculpas novamente pelo vídeo estar estendido, né? Acho que é um assunto bastante complexo, né? Mas eu espero que tenha ajudado. Então, eu desejo que Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Muito obrigado pela atenção de vocês.